Olá, galera! Bem-vindos a mais uma aula de física. E a aula de física hoje vai ser sobre potencial elétrico. A gente vai novamente tentar entender o que que uma carga, o que que apenas uma carga consegue gerar para mim, o que que eu consigo obter de informação a partir da observação de uma carga, ok? Eu vou já compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês essa aula de hoje. Ela é bem tranquila, nós já tivemos essa aula, mas é importante para não cair no esquecimento. Porque quando a gente fala de corrente elétrica, por exemplo, a gente está falando de diferença de potencial. E aí, se a gente está falando de diferença de potencial, nós estamos falando sobre potencial elétrico, sobre a diferença entre uma carga A e uma carga B. Ok? Então, essa matéria de hoje ajuda a gente a dar uma lembrada e reforçar o aprendizado por que há energia elétrica. Porque para gerar energia elétrica tem que ter DDP. Essa DDP tem que gerar corrente elétrica, pares ordinários elétricos. Olha como é que está tudo muito entrelaçado. Então, eu preciso de verdade entender lá no meu início o que é potencial e o campo. E é legal analisar, porque fica mais fácil quando eu tenho duas cargas. Na presença de duas cargas, o que eu posso analisar? Na presença de uma carga, o que eu posso analisar? E é essa a nossa aula de hoje. Aí, eu tenho uma carga. Já coloquei uma carga para vocês, né? Eu tenho uma carga. E esse em azul é o poder de campo dessa carga, ok? O que eu posso analisar, então, com uma carga na Lídia sozinha? Além do poder do campo, o que mais eu posso perceber? Potencial. E o que é o potencial, na verdade, galera? O potencial é a energia que cada carga recebe. Pertence não, né? Que cada carga carrega, melhor. A energia que cada carga carrega em si, ok? Se eu consigo analisar isso, Ana, então quer dizer que cada carga tem a sua energia? Sim. Só que ela só manifesta essa energia na presença de outra. Então, peraí, Ana Lídia, nós estamos falando sobre potencial ou sobre energia? Potencial elétrico nada mais é do que a energia sendo analisada a cada carga, ok? Então, coloquei aqui, ó, através do potencial elétrico, nós podemos calcular o trabalho, a energia e analisamos o comportamento delas no campo. Legal, que na aula de capacitores, o que a gente já pode tirar dessa observação? Se eu tenho uma carga aqui, ou qualquer outra carga aqui que seja de teste, ou que seja outra carga fixa, por exemplo, entre uma carga e outra, cria-se um campo. Cria uma interação entre esses campos, na verdade. E nessas linhas de forças onde existe essa criação de interação entre as cargas, cria-se a energia que carrega, por exemplo, que é responsável por carregar o meu capacitor. A energia que faz com que o meu capacitor seja armazenado, ele reside ali, na presença entre uma carga e outra. Aí, Ana, complicado. Compreendo. Trouxe isso aqui para vocês, olha. Dá uma olhadinha aqui. O que eu estou falando para vocês é que, deixa eu tirar isso daqui. Eu tenho uma carga, ok? Como vocês podem perceber aqui. O que são essas setinhas aqui, galera? Essas setinhas são as linhas de força e esse azulzinho aqui, ó, essa manifestação aonde eu alcanço essas linhas de força é o poder do campo dessa carga, ok? Ela em si tem em si armazenada uma energia, ela carrega armazenada uma energia potencial. Qual é a energia que se armazena no corpo? Energia potencial. Como nós estamos falando de carga, nós vamos falar sobre energia potencial elétrica. Só que quando eu estou analisando uma carga, o quanto de energia essa carga carrega, eu estou analisando o potencial elétrico
dessa carga, ok? Quando acontece a energia, Ana Lídia? Quando há a presença de outra carga. Aí sim a interação entre as cargas cria, manifesta, não que cria, porque, né? Meu Deus, essa energia não se cria. Ela está ali armazenada. Mas quando eu coloco outra carga próxima à minha carga, por exemplo, fixa, qualquer outra carga de teste ou uma outra carga fixa, cria-se entre elas uma interação. Essa é a interação do campo, essa é a interação das linhas de força. É aqui que a energia do capacitor fica armazenada. É aqui onde acontece a manifestação da energia potencial elétrica, ok? Então, recapitulando. Para analisar uma carga, eu posso analisar campo potencial. E o potencial é o quanto de energia aquela carga sozinha carrega. Agora, se eu colocar essa carga já na presença de outra, a manifestação dessa energia acontece. E isso é energia potencial elétrica. Então, vamos voltar lá para os nossos estudos e continuar observando. Então, temos aí, ó, a manifestação de uma carga. Temos aqui uma carga geradora e eu coloquei uns pontos para eu analisar. Por quê, né? Eu vou analisar essa carga a partir de um ponto, ok? Eu tenho que ter um ponto de observação. Então, digamos que eu escolha o ponto A. Então, a partir do campo A, eu vou entender qual é a energia em relação a esse ponto que eu escolhi aleatoriamente e vou saber a energia que essa carga carrega, ou seja, o potencial elétrico dessa carga, ok? Então, tá aí a definiçãozinha para vocês. Deixa eu tirar esse aqui da frente. Se o cursor estiver na frente do slide, por alguma maneira, por alguma circunstância ou razão, esse material vai para vocês, então fiquem tranquilos. Potencial elétrico é a grandeza que avalia quanto de energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga, ok? Como eu quantifico, provo isso matematicamente? Energia que ela carrega, que aquela carga carrega em si, dividido pela carga, que é o objeto que está sendo analisado, né? Então, eu tenho aí já o potencial elétrico que vai ser representado pela letra V, de volts. É uma homenagem a um físico chamado Alessandro Volta, ok? Então, ficou voltagem por conta dele, volts. Que será a unidade no sistema, que é, né, a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Energia em joule, carga é coulomb, então joule por coulomb, eu vou ter a voltagem, Ana? Vou. Mas aí eu te pergunto, quem é essa energia então? Lembra que eu falei para vocês? Potencial elétrico e energia elétrica, elas são coisas diferentes, né? Mas elas estão relacionadas. Enquanto o potencial elétrico é medido por volts, a energia já é medida em joule. O potencial elétrico é uma propriedade que a carga de uma carga, é a propriedade de uma carga, como o campo é a propriedade de uma carga, ok? A energia já é a interação entre as cargas. Onde essa energia se manifesta? Na interação entre as cargas, ok? Então, Ana Lídia, se eu preciso saber que a voltagem é a energia armazenada sobre a carga, qual é a fórmula de energia? Para que haja energia, eu tenho que ter no mínimo duas cargas. Então, vamos relembrar a energia potencial. O que é energia potencial? Te pergunto. Quando você ergue um livro para colocá-la em uma estante, você gasta energia, certo? Para onde ela vai? Para onde vai essa energia? Muito bem. Ela fica ali armazenada no livro, se você respondeu isso, em forma de energia potencial gravitacional. É o mesmo que acontece com as cargas, Ana? Sim, da mesma maneira que você comprime ou distende uma mola, tá? Quando eu comprimo ou estico uma mola, eu estou armazenando ali energia para depois ela virar uma energia, por exemplo, cinética. E é o que acontece muitas das vezes com a energia potencial que está na carga. Ela está ali parada até que cria uma voltagem, uma diferença de potencial dessa carga, capaz de fazer com que aquela energia potencial elétrica
se transmute em energia cinética, ok? E a relação entre essas duas grandezas é o seguinte: potencial elétrico e energia potencial elétrica por unidade de carga. É igual a energia potencial elétrica por unidade de carga. Agora, a energia potencial elétrica, eu já dependo da presença de duas cargas, como eu disse para vocês, em relação a um ponto. Ele vai ter uma distância e tá aí a fórmula. Como eu calculo, então, essa energia, Ana Lídia? O valor dessa carga e a constante eletrostática no meio onde essas cargas estão inseridas e a distância entre uma carga e outra, ok? A unidade de energia vai ser em Joule. Ok ou não ok? E se eu colocar em um ponto uma carga pontiforme, ela já tem energia potencial sobre ela, ok? E se eu quero saber só a energia em relação a uma carga? Lembra da fórmula? Que a voltagem é a energia dividido pela carga? Eu pego a energia e abro essa fórmula, que é o Q sobre D. Substituo lá naquela fórmula que a gente tem de voltagem, como vocês estão vendo aí, da energia potencial sobre uma carga. Se eu cortar as carguinhas, Qzinhas lá, vai sobrar quem? K sobre D. Ok? Então, eu tenho aí uma fórmula para saber o potencial elétrico, ou seja, a energia que uma carga carrega, a energia que a carga tem em si, na verdade, através dessa fórmula. A relação entre essas duas grandezas é isso. Potencial elétrico e energia são coisas bem diferentes, mas estão relacionadas. Entenda que o potencial é em relação a uma carga e energia. Potencial de várias cargas. Eu posso simplesmente saber qual o potencial de cada carga em relação a um ponto, ok? Então, eu tenho o ponto P. E aí eu não quero analisar as energias delas, as energias de todas elas relacionadas, eu quero saber o potencial. O potencial é uma grandeza escalar, então você soma. É só somar. Se eu tenho duas cargas que têm um potencial elétrico diferente, o que eu faço? Se eu analiso a carga A em relação à carga B, eu vou criar uma diferença de potencial, que é o famoso DDP, que nada mais é do que VA menos VB, diferença entre os potenciais. E isso vai ser, e essa diferença vai ser, chamado pela letra U, tensão. Tensão, voltagem, potencial elétrico são as mesmas coisas. Agora, eu vou analisar a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme linhas de forças equidistantes uma para a outra. Como é que eu analiso a tensão, a diferença de potencial num campo que é uniforme? Simples. Eu te falei que o campo e a voltagem, elas estão extremamente relacionadas. Então, a partir daí, eu já tenho a minha constante, que o campo em qualquer lugar dessa imagem aí, dos pontos A e B, vai ser a mesma coisa. A distância entre A e B, que é a proporção entre a distância entre A e B e o campo, ok? Eu vou achar a diferença de potencial neste campo que é uniforme. Então, recapitulando, para eu achar um campo elétrico, a diferença de potencial num campo elétrico uniforme, eu já tenho uma fórmula determinada para isso. A distância vezes o campo elétrico, ok? Para terminar, é importante dizer que em todo movimento espontâneo de carga elétrica num campo elétrico, a energia potencial elétrica da mesma diminui. Cargas elétricas positivas abandonadas em repouso no campo elétrico e sujeitos à ação da força elétrica deslocam-se espontaneamente para os pontos de menor potencial. Já as negativas vão se comportar ao contrário, elas vão querer para o maior potencial. Ok, galera? Então, a gente chegou mais ao fim da nossa aula hoje. Muito obrigada e até a próxima.